dos países europeus ou americanos falando tem que ser crédito carbono. Cara, a gente vive em outro país, a gente tem um clima totalmente diferente. Será que aqui não é biodiversidade? Como que a gente vai mensurar isso, né? Então aqui tem o próprio case da 1,5 grau que monitora a queimada. Será que não é o fato da gente começar a monitorar, monitorar a Amazônia mais forte, então olhar para esse nível de queimada com alertas, com câmeras que identificam mais rápido? A gente tem N possibilidades aqui. Então o que a gente olha no longo prazo é como que eu trago eficiência para o que já é produtivo hoje. Mas estrategicamente o Brasil tem um trabalho de olhar no longo prazo de como ele vai exportar essas tecnologias que estão sendo criadas aqui para outros países. Fala, FDBs, tudo bem? Mais uma vez aqui, eu, Pedro Barbosa, host, e também nosso companheiro de sempre, Marcos Saravalli. E aí, Marcão, tudo bem? Tô bem melhor agora, né? Muito obrigado pelo convite. Hoje nesse episódio especial aqui com ele, né? Nossa referência máxima no setor, no país, quiçá no global, né? Vai ser promovido hoje. Eu lembro que esse senhor que tá aqui, ele vai falar daqui a pouco, a gente já trabalhava em outra operação junto. Ninguém sabia nada de commodity, mandava ligar pra ele. Ficava puto que tava operando. Ele ficava meio bolado. Mas depois foi tranquilo, viu? Que o pessoal não era bobo, não. Vamos apresentar ele, porque a gente vai trazer um tema aqui que hoje é muito interessante, porque muito difícil a gente trazer, que é a parte do agro, do rural principalmente, e outro tema que aí a gente gosta pra caramba, que é a questão de Venture Capital VC. A gente vai falar muito sobre isso. Assuntos. Se apresenta um pouquinho pra gente, doutor. Pô, obrigado pela possibilidade de estar falando com vocês dois aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Rodrigues. Ele mesmo. Trabalhei muitos anos no mercado financeiro voltado ao agronegócio, atendendo corporações, produtores rurais, sempre no que tange gestão de risco financeira. E depois de longa data aí numa casa do mercado financeiro, resolvi empreender e criei a Rural Ventures. Inicialmente para sentir como era o mercado, criei o podcast para começar a entrevistar as startups, entender qual que era a dinâmica, o que realmente de benefício eles traziam para o mercado. E nesse processo todo do podcast eu fui entendendo que o meu conhecimento eu iria conseguir agregar o que a gente hoje chama de conectar o agro real ao agro tecnológico, porque a gente vive um momento de transição, de passagem de bastão muito forte da sucessão familiar. E essa parte da tecnologia, a gente não pode falar que o agro vai ficar dissociado. Na verdade, tudo vai ser agrotecnológico. E aí a gente começou a fazer investimentos e entramos no Venture Capital, que é o que a gente vai falar hoje, discutir um pouquinho aqui dentro do fundo do baú. Isso. E, Rodrigo, já começando, cara, essa parte que você falou da transição, né, de principalmente sucessão familiar, né, hoje a gente tem no agronegócio pessoas novas realmente entrando e, pô, encabeçando isso. A gente já conversou com algumas operações de vocês, né, que Sim. São muito boas ali, as investidas. Fala um pouquinho, né, nessa entrada, nesse formato, quando vocês entram numa empresa, né, aí pode discorrer sobre as empresas também, como vocês entram na empresa, esse smart money, essa expertise que vocês começam a trazer para essa empresa e como é essa conexão com esse novo player, que são os filhos, ou até o player antigo, que é mesmo o pai, minha mãe ali que fez o business. A gente tem alguns cases, na verdade, viu? Eu acho que é importante destacar que acho que é importante contextualizar, na verdade, que o mercado de Venture Capital no Brasil ele é novo, né? O mercado de Venture Capital no Brasil ele é novo, o mercado de Venture Capital no Brasil, no agro, ele é mais novo ainda. Então, só para trazer um pouco de contexto para quem está escutando, a primeira leva dos empreendedores do agronegócio foram oriundos das universidades. Eles saíram das universidades, trazendo um pouco da solução, entendendo que aquilo era uma solução para o agronegócio, e foram empreender. Bateram a cabeça, logicamente. Por quê? Porque a gente fala que os empreendedores que saíram das universidades, eles eram muito tech e pouco business. Então eles tinham muita parte tecnológica, mas pouco conhecimento de como se transformar aquilo num negócio, né? A segunda leva dos empreendedores calhou muito próximo com a pandemia.
que teve um momento onde as pessoas assumiram um pouco mais de risco. Falou, cara, vou tomar risco, já que está tudo fechado, a possibilidade de você não fazer o que você gosta, né, é muito latente. E aí, muitos empresários que estavam, empreendedores ou diretores, cadeiras de executivos que estavam nas corporações, optaram por dar o salto de empreendedorismo. E aí, ao sair da cadeira que eles estavam, eles entenderam que eles tinham alguns problemas que eles tinham a solução para resolver isso. Só que, de novo, eles estavam olhando da ótica e da perspectiva da cadeira deles. Eles não estavam vendo a big picture, né? E aí, desse movimento, do segundo movimento, surgiram grandes startups e várias startups de sucesso. Por quê? Porque esse cara ele veio já com uma pegada um pouco mais corporativa, muito mais de business, também com a parte técnica, e aí teve uma combinação que foi, trouxeram alguns sucessos para o mercado, né? Olhando para esse movimento, para essa ótica, a gente chega no momento onde estão as startups agora que estão resolvendo os problemas das empresas e das pessoas físicas lá na ponta, né? Eu costumo dizer que o produtor rural ele é um cara simples, mas ele não é simplista. Então ele sabe o que ele está fazendo de uma forma simples. Então ele quer que as tecnologias que venham até a mão dele resolvam o problema real. Então, e aí quando você fala de agronegócio, qual que é o grande problema dele? Ele tem inúmeros problemas, mas ele quer resolver por escala de prioridade. Então, o que vai resolver o problema dele muito grande, né? E quando nós começamos a se conectar com essas corporações que nós investimos, o grande diferencial não era o dinheiro. Dinheiro é commodity no final do dia. Dinheiro tem preço, vamos dizer assim, né? Então, a Rural dá dinheiro, ou outra instituição, ou até ele pegar uma dívida, tudo tem preço, né? O grande valor da Rural nesse contexto todo é a conexão e entendimento do que é aquela solução. Então a gente trouxe um arcabouço de relacionamento muito forte para que a gente pudesse ligar para o diretor de uma cooperativa ou para o presidente de uma corporação e falar, cara, recebe essa startup, esse produto ele funciona, a gente já investiu nele, a gente já está com ele, faz um teste, faz uma validação. E esse caminho, esse acesso é o que falta para a grande maioria das startups. Fazer essa conexão da solução com o problema. Porque no final do dia o agro ele é fio do bigode, né? Então ele tem que confiar quem está levando aquela solução para ele. Então a gente começou a fazer esses investimentos e um caso muito específico é a Agroboard, que é uma empresa que nós investimos em 2023, gestão de risco financeiro. Ela faz todo o controle de marcação a mercado, gerenciamento de risco, de derivativos, de físico. E é o meu métier, né? Então a minha vida inteira eu fiz isso. A gente começou a transitar com essa corporação, com essa startup nas corporações que eu já conhecia. Então a gente abriu-se um canal novo, abriu-se um posicionamento. Nós entramos dentro da operação e conseguimos abrir o olho dele para outro tipo de modelos de negócio que aumentaram o valuation e o faturamento da empresa. Então no final do dia, o que a gente faz muito bem é tanto dar o acesso para as corporações, como também ajudar internamente para ver se aquela perspectiva do produto ela se encaixa com a realidade do cliente. Então, acho que tirando o dinheiro do negócio, a gente ajuda muito mais nessa conexão real entre a solução e o problema que muitas vezes não se encaixa muito mais por conta de um relacionamento do que por conta da solução em si. Então a gente tem esse trabalho muito forte em todas as investidas e a gente prioriza investir em empresas que a gente consegue fazer isso acontecer, porque senão não adianta a gente colocar dinheiro no negócio. Ô Rodrigues, falando de fundo, né, de venture capital especificamente, você tem um segmento que vocês atuam mais forte, né? Não um segmento assim de cultura, mas no sentido assim, você tem a pré-colheita, enfim, vou colocar assim, semente, fertilizante, terra. Você tem a colheita em si, que a minha preocupação é muito o risco da commodity, né? Como você trabalha com isso. E o terceiro, você tem ali o trading, você tem, enfim... onde que vocês atuam dentro desses segmentos, de uma forma geral, pré, durante, pós, né? Onde você acha que tem mais upside? A gente tem, por exemplo, armazenagem, sempre deficiente no Brasil, enfim. Onde você acha que tem upside? Ou tudo tem dores, upside, do agricultor?
A nossa tese ela é bem abrangente, né? A nossa tese ela pega early stage, startups early stages, dentro, fora da fazenda, na intersecção, que olhando para dentro da fazenda, todos os hardwares que coletam as informações, olhando para fora da fazenda, toda essa gestão financeira, fluxo de caixa, armazenagem, olhando para a intersecção, tudo que transita, logística, rastreabilidade, que é um tema super importante. A gente avalia tudo, tá? O que a gente gosta de investir realmente é que em plataformas que têm completude de soluções. Da mesma forma que eu expliquei para vocês como foi ver a maturidade dos empreendedores, a gente teve a criação de muitas microsoluções. O que eu chamo de microsoluções? Que na visão e na perspectiva do empreendedor, aquilo era uma solução completa. Mas quando ele chega para oferecer o produto final, ele faz parte de um problema. Então é uma micro solução dentro de um problema muito maior. E eu faço uma analogia, e eu vou fazer aqui para que vocês entendam e até que o público consiga assimilar de uma forma mais simples. O iFood ele traz uma eficiência e um benefício muito claro. Ele te conecta com a alimentação e aí ele te entrega essa alimentação em casa de uma forma onde você consegue escolher, ele sabe ler os seus interesses, ele te dá a rastreabilidade do pedido e ele te dá a confirmação de entrega e também entrega do pagamento. E hoje as soluções do agronegócio é como se o iFood tivesse desmembrado. Então é como se eu tivesse que pegar e pedir a comida no iFood, mas ao mesmo tempo eu tivesse que entrar num outro aplicativo para fazer o pedido do motoboy e depois num outro aplicativo para fazer o pagamento. Então, o que a gente precisa fazer hoje no agronegócio é fazer a união dessas tecnologias para que o produtor esteja com o iFood lá na palma da mão dele e tenha a completude das soluções. Então, o que a gente preza muito porque eu costumo dizer que assim, se você tem uma micro solução, essa micro solução, ela vai te gerar uma micromargem. Micromargem não para a empresa em pé. Então a gente tem um problema aqui. Então o que a gente sempre olha assim, cara, essa solução ela entrega realmente um benefício lá na ponta? Ele traz um benefício para o produtor ou para a corporação que está contratando? Se ela gera um benefício, ela gera margem. Se ela gera margem, ela tem perpetuidade no negócio. Então eu consigo investir nessa empresa. Se for uma micro solução, aí eu tenho que começar a pensar de uma outra forma. Será que essa micro solução ela se encaixa em alguma tecnologia que eu já investi para aumentar e ampliar o meu leque de serviço? Se sim, aí eu começo a fazer um jogo de construção de portfólio, que a gente chama um portfólio Lego, que eu vou olhar no longo prazo, o que eu vou fazer uma extensão da cadeia para aumentar o meu leque de serviço. Então acho que a gente tem esses dois modelos, mas a prioridade hoje é sempre olhar para uma startup que entrega um benefício muito claro e que resolve um problema muito grande. Porque a gente estava falando aqui de passagem de bastão, né? A passagem de bastão está acontecendo agora. Então a gente tem um time de amadurecimento do mercado. Esse time de amadurecimento do mercado, ele pode levar 2, 3, 4, 5, 7 anos. E você ainda, na verdade, fala com os dois, né? Exatamente. Fala com a geração de cima e de baixo. Não é só uma, não é só de baixo. Você fala ainda com os dois. E aí tem que convencer os dois, né? Não tem nem dúvida. E o convencimento vem quando você entrega um serviço que tem uma solução completa. Perfeito. Quando eu tenho uma parte da solução, o que acontece geralmente? Com qualquer pessoa, ela vai ficar reticente até que aquilo se prove um benefício claro. Então, o que eu acho que a gente sempre dita muito com o mercado o que faz uma startup viver ou morrer e gerar resultado? Muitas vezes é o timing. É o timing de adoção do mercado, é o timing de você colocar aquele produto na hora certa, ou um pouco antes. E a gente tem um ponto muito exclusivo do agronegócio, é que a gente só consegue validar teses no agronegócio de acordo com a safra. Quantas safras nós temos no ano? 2, 3, estourando. Então a startup que tem um cash burn alto, ou seja, uma queima de caixa muito alta, para ela validar a tese dela, se ela perder essa safra, ela só vai conseguir no ano que vem. Cara, você tem que manter uma empresa um ano inteiro tentando validar uma tese, queimando caixa, para ver se funciona o produto.
Então, olha o nível de eficiência que essa empresa tem que ter. Não é uma empresa que tá lidando com varejo que você consegue jogar ali no Instagram ali e tem uma adoção em massa de umas pessoas que estão testando o produto. Faz um MVP, volta rápido, seu MVP é na safra. Exatamente, meu MVP é na safra. Ou na compra de um insumo. Então, assim, entende? A gente tem algumas características. Por isso que eu sou um venture capital do agro. A gente costuma dizer que a gente não acredita no modelo americano no Brasil, porque o modelo americano no Brasil é de adoção em massa, de exponencialidade rápida e de rota tradicional de Venture Capital. O que é rota tradicional do Venture Capital? É Early Stage, Seed, Pre-Seed, Series A, Series B, Series C. Vai fazendo captação até você ir para a bolsa, né? Vamos dizer assim. O agronegócio, eu acredito muito mais em você ter um produto que se adequa à necessidade de grandes corporações e essas corporações em algum momento vão falar, cara, essa startup faz isso melhor do que eu faço. E aí ela vem e adquire esse produto para dentro da corporação. Então, o Venture Capital que a Rural acredita hoje é um Venture Capital de investir agora early stage em tecnologias que resolvem, tem um benefício muito claro, mas que em algum momento da cadeia, alguma corporação vai chegar e vai falar, cara, eu vou adquirir essa corporação. Um exemplo muito claro, diferente do restante das empresas, é que nós fizemos um dos primeiros deals no mercado brasileiro junto com uma grande corporação, que foi a Case New Holland, que é uma das maiores produtoras de tratores do mundo, né? Nós investimos em uma tecnologia que ela vai embarcada na Case New Holland. Ótimo. Então nós já fizemos um deal onde ela já está lá dentro. Ela vai validar, ela vai testar, ela vai exponencializar esse produto. Por quê? Porque ela tem um CAC mais baixo. Ela está na ponta lidando com o produtor. Então a gente consegue fazer com que aquela exponencialidade... Precisa estar lá, faço por ela. Aquela exponencialidade que a gente fala de um ativo que é digital para qualquer ser humano comum, eu preciso ter um impulsionador para fazer com que isso aconteça no agro. Então a gente tem esses vieses que falam, cara, o CAC precisa ser por intermédio de alguém que tenha a ponta e a conexão direta com o produtor lá na ponta. Então a gente fez esse deal e a gente acredita muito nessa tese de que investir com corporações é muito positivo porque ela elimina o custo de aquisição do cliente. Não elimina, mas diminui, né? Deixa eu só complementar a minha pergunta. É assim, muito bom, hein? Um investidor de venture capital no rural, se a gente pega, por exemplo, um imóvel, né? A gente vai tentar ter uma medida ali do que é o payback, né? O payback é de tanto. Mas o quanto que depende de retornar ao acionista, do investidor, o preço da commodity. Porque isso pode retornar, sei lá, em 3 anos ou 10 anos. O quão sensível é o venture capital no rural? O que eu posso te dizer que a commodity implica no venture capital é que quando o preço está em alta, as margens estão melhores, o produtor e as corporações ficam mais suscetíveis a testar novas tecnologias. Sim. Tá? Então, quanto mais margem, mais preço, mais propenso à validação de novas teses eles estão. E a gente consegue ter uma adoção em massa de novas tecnologias. O brasileiro, o produtor brasileiro, as indústrias brasileiras já são propensas à validação de teses novas. Então, a gente já tem isso na corrente, tá? Já tá fluindo. Quando você pega preços de commodities em baixa, naturalmente o pessoal fica reticente. Cara, eu não vou testar um biológico agora, porque pode ser que dê errado, e aí eu vou perder produtividade. Se eu perder produtividade com essa margem mais apertada, pode ser que eu não tenha resultado positivo. Então, logicamente, quando o mercado, o preço está favorável, a adoção de tecnologia ela vai mais fluida. E a gente consegue fazer essas validações. Por outro lado, Marco... quando a gente está num mercado muito fluido de tecnologia, a gente pega... Aí a gente tem dois componentes, né? O mercado fluido de tecnologia, ou seja, preço de commodities em alta. E se você tiver um momento de taxas de juros mais baixas, você vai pegar as tecnologias com valuations muito mais altos. Então você pode ser que para um fundo que está investindo, você vai pegar um valuation mais alto, ou seja, o seu múltiplo de saída ele vai ser menor, tá? A gente está num momento muito propício para investir, porque as tecnologias estão sendo criadas agora, que resolvam um problema real e tem um potencial de saída muito maior.
porque os valuations estão mais baixos. Então, e você validar essas teses agora, no momento mais difícil, é muito mais difícil. Então, você tem uma visibilidade do que é melhor você... Desculpa, gente. Oh, caramba. Desculpa, quando dá o raio da soja, ele Desculpa. Tá difícil agora, hein? Esse raio da soja. Agora não vai rolar. Então, assim, se você tem preços altos e taxa de juros baixa, os valuations vão ficar maiores. Porque a adoção de tecnologia vai ser maior. Sim. Quando você tem um momento agora onde tem preço em baixa, taxa de juros mais altas, os valuations ficam mais apertados, mas você consegue também identificar aquele empreendedor que está no negócio, que está fazendo o negócio acontecer em um momento muito ruim. Sim. Então, cara, se o cara está conseguindo vender agora... Vai ser uma puta validação, né, cara? Se o cara está conseguindo vender agora, se o cara está conseguindo diminuir o cash burn, fazer com que aquilo gera um resultado... Então, automaticamente, você já tem uma validação. Então, fica mais fácil de você escolher, vamos dizer assim. Você já consegue identificar. Logicamente, aqueles negócios que são... que a gente costuma falar que são exponenciais, que vão mudar a tendência a longo prazo, fica mais difícil de você identificar agora. Porque é um momento mais difícil. O mercado mudou. Depois que teve aquele boom de dinheiro à vontade para as startups, o mercado agora ele assimilou que... Cara, vamos olhar empresas que geram resultado, que tenham um MVP validado, e a Rural preza muito por isso. Inclusive, nós fazemos validações de teste a campo nas fazendas dos nossos sócios, dos nossos partners. Então, a gente, cara, a gente fala de agro, tem que testar na fazenda. Não adianta a gente ficar só olhando PowerPoint, Excel. Então a gente vai para o campo, a gente leva para os nossos agrônomos, os agrônomos fazem toda a validação técnica daquele modelo de negócio, a gente volta, valida com a parte financeira, com a perspectiva do que esse cara quer atender no longo prazo, e aí a gente faz a validação de investimento sim ou não. Boa. Mas é um ponto importante olhar que sempre quando tudo tá bom, tudo fica mais caro. Então a gente tem uma possibilidade agora de fazer investimento em empreendedores que são mais casca grossa, vamos dizer assim, mais raiz, né? Quando você estava com dinheiro muito fácil, muito fluido, tinha muito empreendedor que estava captando dinheiro até por um pouco de ingenuidade do mercado, vamos dizer assim. É que não foi só no rural, né? Não foi tudo, assim. Você pega 2019 e 20, cara... Loucura de grana. E o ciclo forçou os venture capitals a investirem em coisas que não eram tão boas. Porque o cara tinha que alocar, né? O cara tinha que alocar. Então ele acabou alocando em coisas que meio que era hype no momento, porque o mercado estava empurrando ele para isso, né? O mercado estava demandando capital de risco. Então tava querendo risco, né? E então agora a gente vê um mercado totalmente diferente, o que eu vejo com muito bons olhos, na verdade, porque a gente tem a oportunidade de investir nesses caras que estão se provando no momento mais difícil. Boa. E até bom que encaixa na pergunta que eu vou fazer agora, né, entrando mais na questão do venture mesmo, você explicou um pouquinho, a questão desses empreendedores. Tá? Vocês estão com 5 ou 6 investidas que eu vi lá, né? A gente está com 6 investimentos, a gente está finalizando o 7º agora. Ótimo. Depois a gente vai conversar sobre isso, hein? Muito obrigado. Mas assim, até esse último ponto que a gente falou sobre a questão do momento, né? A gente vê alguns VCs, né? Até por mais longo tempo, você pega lá uma 20, pega uma galera que teve aqui, que chega um ponto que o cara fala assim, beleza, eu já tô tão experiente nessa questão de investida, que o smart money, às vezes, pro cara, para aquela empresa, chega ao ponto do cara praticamente comprar a empresa toda. O smart money é tão grande que o cara, ele vira o CEO da empresa, o cara bota o cara da 20 lá dentro. Aí a pergunta que eu te falo é o seguinte, que é um negócio que eu olho, a gente olha muito aqui também, que a gente sabe que é um desafio, mas eu pergunto se a Rural olha isso também, que é que sentido? Vocês só pegam a empresa ali a gente brinca do 2 pro 10, ou do 0 pro 1 vocês também olham alguma coisa, assim, você entende que também vai ter que chegar em algum momento que vocês vão ter que também implementar tecnologia através da empresa investida de vocês, ou você já pega os caras já
não digo pronto, mas que começa alguma coisa, o próprio empreendedor já está ali bootstrap um tempo, aí depois que vocês entram, como é que vocês olham isso? Que é um desafio, né? Você pegar do 0 para 1, cara, um puta desafio, a gente sabe disso, mas também, de certa forma, você fica com um múltiplo ali mais interessante. A gente pega todos quase do 0 para 1. A gente nem olha dali pra frente porque o cheque já muda de tamanho. Total. Isso na mão. Total. O cheque já muda de tamanho, então a gente entende que o grande benefício de estar com a Rural é do 0 a 1. Isso é muito bom. Porque a gente ajuda realmente na validação, no acesso ao mercado, em como esse cara vai se posicionar no mercado, como que ele vai comercializar, o que ele vai comercializar e como ele vai comercializar, qual que é a margem desse cara. Então a gente está ali nas startups reunidas uma vez por mês, a gente tem reuniões para fazer esses alinhamentos, né, com as startups que nós investimos. Então o nosso grande diferencial é dar o acesso a essas corporações para empresas que esses caras não teriam acesso. Então o cara vem na ideia mesmo para vocês, praticamente. O cara vem na validação. O cara o cara já validou até... Já montou a estrutura, basicamente. Já tá ali a gente tem o desafio de fazer novas contratações para expandir a área comercial. Mas pelo menos a validação o cara tem que ter. Tá. O cara já validou, já está rodando alguma coisa, está faturando alguma coisa, já está testando. E a gente tem feito um movimento de acesso muito interessante. A gente recentemente fez uma reunião com uma corporação grande, a gente colocou desde CEO até todos os tomadores de decisões da empresa, reunidos das 9 ao meio-dia, com todas as startups que dentro do portfólio da Rural eles tinham interesse. E aí os founders apresentaram os modelos de negócio. Dali eles já saíram com reuniões de trabalho, entendeu? Para a implementação do produto. Então a gente ajuda muito nisso. Fala, cara, eu vou te colocar na cara do gol para você vender seu produto para quem toma a decisão. E se esse cara quiser, você já vai sair dali com uma POC, já vai fazer uma validação desse produto dentro da corporação, que é o mais difícil hoje, tá? Você ter esse acesso do cara parar uma equipe inteira na parte da manhã, vários gestores tomando decisão, falando o que faz sentido. Cara, esse foi um teste que a gente fez que super funcionou. Isso que eu ia perguntar. Vocês estão vendo que funciona também. É mais difícil, mas funciona. O cara até prefere, né? Condensa ali e faz a venda direta logo de todo mundo. Ele fala, cara, se tiver interesse vai funcionar, tem eficiência, traz eficiência. Por exemplo, a gente tem uma das startups a 1,5 grau, o nome dela é 1,5 grau porque ela é a meta de não aquecer o planeta em 1,5 grau, né? E ela monitora incêndio até 3 segundos. Cara, a eficiência que ela trouxe para a Bunge de um ano para o outro nas queimadas foi eliminar 90% das queimadas. 90% das queimadas, se você pegar isso em financeiro, cara, é muita grana. É muita grana. 90% de qualquer coisa, você diminuir qualquer coisa ineficiente é muita grana. É muita grana. Queimada, né? É muita grana. Então, assim, são tecnologias que vêm para resolver problemas que fazem a diferença no resultado das corporações. Muda o ponteiro. Então a gente se preocupa em estar perto de empresas e de startups que realmente estão fazendo com que isso aconteça, né? A Rural hoje está com 6 investidas. A gente tem a Preserva Land. Preserva Land é uma empresa que tem o monitoramento do bioma. Então, quando uma concessionária abre uma rodovia, por exemplo, ela desmata aquela área. Naturalmente, antigamente você tinha que comprar uma mesma área nesse bioma, replantar aquela área. Hoje você pode alugar essa área. Então você gera uma neutralização imediata. Às vezes você até gera uma renda terceira para quem está com aquela área preservada, né? E é um business que está super em voga porque ele trouxe uma velocidade que às vezes você não tinha. A Agroboard, a gestão de risco financeiro, está em grandes empresas, Lavoro, AgroGalaxy, 3tentos, empresas listadas, faz o controle e o gerenciamento desse risco das commodities, traz essa visibilidade, essa transparência. O que a gente costuma dizer que a Agroboard traz é uma necessidade para as grandes corporações e logo mais para middle corporate também, porque traz totalmente um compliance para todas as operações. Ela consegue marcar o MTM por componente. Então, você marcar o MTM do dólar
você vai saber quanto que o cara tá ganhando naquele dólar, tá perdendo naquele dólar, tá ganhando na soja, tá perdendo na soja, no basis. Então, por componente eu sei quanto que está aferindo o resultado daquela posição, né? Além de você poder conciliar essa posição física com derivativos. Então ela traz uma visibilidade muito ampla e cada dia mais a gente entende que as corporações do agronegócio elas vão crescer para esse nível de maturidade, de necessidade de ter compliance, de ter transparência e de visibilidade. A Arara Seed é um crowdfunding no agronegócio, onde você faz emissão de equity e dívida para o agronegócio. Então ela já fez algumas rodadas, está fazendo uma rodada inclusive agora. A Campo Capital da Isadora. Faz o... Convidado aqui, Isadora, hein? Tem que trazer, tem que trazer. Se o Rodrigues liberar, né? Não, tá liberado, porque é isso. E os demais empreendedores também. Todos, pode chamar todos. Ela faz a emissão de CPR de produtores rurais sustentáveis no Cerrado Mineiro para pessoa física, né? Então com isenção de taxa. A gente tem a Bem Agro, que foi o case que a gente fez junto com a CNH, que é o case New Holland. Então ela faz sobrevoa com drone, faz toda a leitura das informações de onde plantar, onde aplicar pesticida ou fertilizante. E isso já está embarcado dentro dos tratores da CNH, então é automático essa transfere essa informação para dentro do trator, o trator já sabe onde aplicar e como aplicar. A gente tem a Arara Seed, eu falei, a Bem Agro, a gente falou da Campo Capital, a gente falou da Preserva Land, a gente falou da Agroboard. 1,5 grau. 1,5 grau, então fechou. A 7ª não vou poder falar ainda. Tá ainda provocações, né? Vai perguntar qual é a 7ª, o Marco Góes. Daqui a pouco ele vai, qual é a 7ª? Talvez seja a próxima entrevistada aqui. Pode ser. É um tema que, assim, a gente está finalizando. É um tema super importante. A gente está olhando para a saúde do solo. É um tema que a gente traz em voga o biológico, né? Então, assim, a gente entende que usou-se muitos químicos na terra durante muitos anos e agora a terra não está respondendo mais à adoção desses químicos, né? E a gente tem identificado que a nova fronteira vai ser o biológico. O biológico traz uma economia muito grande para quem usa, de até 70%, só que a gente entende que o biológico em si, você precisa ter uma visibilidade do que a terra é, o que ela precisa e como você aplicar aquilo, né? Então a gente está olhando muito para análise do solo, DNA do solo, análise da metagenômica do solo, de como você utilizar esses produtos e como você mensurar que a biodiversidade do solo está melhorando. Então a gente entende que daqui para frente a gente vai ter que ter um olhar novamente muito parecido com o que foi para os químicos no passado, porque a gente tem a tríade, né? Análise física, química e biológica do solo. A física e a química já está bem avançada, né? E a biológica agora andando muito mais rápido, né? Principalmente no Brasil, porque a gente é solo tropical. Então a gente quer ter um acompanhamento muito mais próximo da análise da biodiversidade do solo. Então a gente está olhando muito para esse tema que tem a ver muito com a startup que nós estamos finalizando o investimento agora. Que o nome é 2 pontos. Ô Rodrigues, quando você fala assim, solo tropical do Brasil, só para dar um passo, que eu deveria ter feito essa pergunta lá atrás, né? Mas no começo, como é que você se relaciona com esses potenciais empreendedores, né? No sentido assim, como é que você está dentro das faculdades? Você tem ali grupos de discussão, trabalho, você incentiva? Porque a princípio, se eu estiver errado, assim, mas tem muita coisa que não dá para importar, né? Muita coisa que é no Brasil. Brasil é Brasil, talvez um país outro da Ásia e tal. Mas Brasil que vai funcionar no Brasil, talvez só funcione no Brasil, no sentido assim de a gente tem características únicas, exclusivas, enfim. Climáticas, assim. Como é que você se aproxima, né? Ou tá no dia a dia para tá próximo das teses? A gente teve um case muito interessante quando eu entrei no mercado, que foi assim, o Venture Capital tradicional, ele sempre teve o seu próprio deal flow, que a gente chama, que são as startups que chegam para dentro do portfólio, né, para você avaliar, ver se tem investimento, mas aquilo nunca foi compartilhado. E aí quando eu entrei no mercado, eu falei, cara, vamos compartilhar, porque se não bateu com a nossa tese, vamos compartilhar com os nossos pares, né? Vamos dizer assim, com quem
ou com hub de inovação, ou com outros VCs. E a gente começou a criar uma rede que hoje está em mais de 100 parceiros, que a gente compartilha e a gente recebe muita startup. Então hoje a gente recebe startup do Brasil inteiro, de vários hubs de inovação. Essa tese direto. De vários hubs de inovação, de vários outros VCs, a gente consegue ter um compartilhamento muito grande. Mas vou te falar que o podcast ajudou muito, tá? Para ter esse acesso. Porque no final do dia, a gente tem o Rural Talks, a gente se relaciona com as startups. Ao mesmo tempo que eu conheço muito sobre a startup, sobre o empreendedor, eu estou compartilhando, estou passando a palavra do que ele faz. Sim. Então eu gero um benefício para ele muito claro, que é, cara, eu estou levando o nome da empresa dele para frente. E isso me trouxe muito deal flow, muito relacionamento. Inclusive, há 1,5 grau foi... O investimento saiu dessa mesa aqui, a gente estava conversando aqui, e assim, ele falou, cara, eu preciso que vocês estejam com a gente no Cap Table. E foi assim, foi de um relacionamento que foi gerado dentro do podcast. Então eu costumo falar que conexão e conhecimento andam juntos. E dessa conexão e desse conhecimento que vai agregando e vai se relacionando, podem surgir grandes oportunidades. E hoje, depois de quase 2 anos fazendo esse movimento de ter criado toda essa estrutura de relacionamento com as startups, a gente acabou de lançar um robô chamado R2, que é para aproximar as startups das corporações. Então, assim, hoje... Até real quadrado, né? Real quadrado, exatamente. A gente quer facilitar o acesso à informação para as corporações e quer que as startups tenham o mesmo nível de aproximação e de acesso que nós temos hoje com as startups investidas. Então, a gente quer aproximar, porque quando eu era no mercado financeiro, cara, você chegava, queria ter qualquer informação, você entrava no broadcast, na Bloomberg, você pegava a informação. Pegava. Descia ali e falava, pô, tá acontecendo aí, do outro lado. Pedro, interessante que assim, cara, quando eu entrei no mercado, eu falei, cara, pô, mas e aí, cadê a informação da startup? Ah, não, tem que entrar no site, depois tem que pedir o pitch pro cara, tem que falar. Eu falei, cara, mas espera aí. E se uma empresa quer contratar esse serviço, como que ela sabe que existe esse serviço no mercado? Não sabe. Então a gente começou a consolidar essas informações. Não tinha nem a landing page, porque eu também olhei muito esse mercado quando saí do mercado financeiro, a gente tá junto assim. Mas não tem nem a landing page você pegar um release ali, né? Não tem nada. Isso é bom pra caramba de realizar. É um negócio que realmente faz total sentido. É triste, porque o cara às vezes tem um produto, mas como que a corporação entende que aquilo lá é um produto para ela? Faz sentido, né? E aí, outra coisa que a gente entendeu foi que, cara, as corporações gastam muito tempo falando com startups que às vezes não tem fit com elas. Não faz sentido. E aí a gente conseguiu antecipar a corporação que... Filtro, né, vamos dizer. Filtra, já entende, já vê o que é, tem fit, não tem fit. Se tiver fit, já vai com as perguntas meio que pronta. E também a gente tirou uma expectativa que era criada nas startups, porque a startup, quando fala com uma grande corporação, imagina o founder. Cara, eu tô apresentando pra empresa XYZ, o cara tá criando uma expectativa, vou fechar um contrato com esse cara, e do outro lado o cara tá lá, puta, não era bem isso que eu queria. Será que o comprador não tá, o spin do cara não tá bom, né? O comprador tá ali, não é mesmo essa linha, e o vendedor não... E a gente tá tirando... Você me recebeu porque quer, não é assim, né? É isso, e aí assim, o empreendedor vai levando não. E às vezes não é um não que não tinha fit com o negócio dele, entendeu? Então isso vai minando o cara. Vai minando o cara. Então a gente quer tirar isso. Essa é uma coisa até que eu ia entrar, Rodrigues, que é, pô, passa rápido, né? Quando o assunto é bom, a gente vai até amanhã. Mas eu ia até entrar nisso, né? Você já respondeu, acho que um pouquinho dentro da pergunta, que vocês entram em todo contrato social? Sim. Contrato mesmo faz mútuo também? Como é que vocês fazem? Quando a empresa é muito early, a gente faz mútuo conversível. Tá bom. Quando a empresa já está num nível de faturamento, já está como uma SA, a gente entra no cap table. Isso aí. Isso. A gente entra, senta no boarding, ajuda na gestão, ajuda no direcionamento da corporação aqui, porque a gente entende que o nosso valor está aqui. E aí, completando a pergunta do Marco, que aí é o adicional, que a gente também tem essa experiência, trabalhar com empreendedor é bom, mas não é fácil. Então a cabeça do cara é uma cabeça. Você falou sobre a questão do ele receber não, enfim, pode murchar. Cada um tem uma reação e vocês também tem que ter esse trabalho, né? Muito forte, né? Antes da gente investir, a gente avalia muito o empreendedor, né? Cara, o empreendedor ele é coachable. Cara, ele aceita a sugestão ou ele é aquele cara que é inflexível, né? Então, assim...
a gente já deixa muito claro, cara, o meu valor não é dinheiro, meu valor é estar com você aqui do seu lado. Você vai me escutar? E tem que ter um diálogo reto, franco, né? Franco, né, cara? Tem que ser simples, né? Então a gente olha muito pro empreendedor. Cara, o empreendedor é resiliente, ele tá disposto a levar porrada. Cara, ninguém tem razão, né? Mas assim, eu sou adepto de um tema que é o seguinte: o atrito em larga escala ele é prejudicial, mas o atrito em baixa escala ele leva para frente. Tem que ter fricção, né? Tem que ter fricção. Tem que ter fricção. Então assim, a gente tem que discutir, porque ao discutir a gente vai rever o que a gente está fazendo e ver se a gente está indo para o caminho correto. Às vezes a gente não sabe se a gente está indo para o caminho correto. Então, um dos pontos que eu aprendi muito aqui fazendo podcast hoje, logicamente, eu estou falando mais do que escutando, né? Você escuta muito, né? Mas, cara, a gente tem que escutar muito, cara. Porque isso nos faz repensar se a gente está tomando as decisões corretas. Então, eu acho que o maior aprendizado que a gente pode ter como ser humano é escutar e assimilar, repensar, rever nossos passos, pedir desculpa na hora de pedir, sabe? Tipo, coisas simples que ajudam na tomada de decisão do dia a dia e que fazem a gente andar pra frente. Mas o empreendedor, cara, é conversar todos os dias. Então, não tem certo ou errado, na verdade. Tem o caminho que você escolheu. E a gente tá ali pra ajudar a tomar a decisão da melhor forma. Já teve algum desses empreendedores? Óbvio que todo mundo ali entende tecnicamente um pouco. Geralmente é isso que acontece, né? O cara tem mais técnica do que nunca. Mas já teve ao contrário, um cara que vem mais no campo da ideia, elabora algo desse sentido e vocês ajudaram mais na técnica, mas vocês viram que era um viés interessante, o cara sabia penetrar, só que a técnica ainda não estava tão forte e aí você foi nesse sentido. Ou é mais ao contrário mesmo? Um cara técnico que vocês trabalham comercial, praticamente isso. Cara, a grande maioria dos caras que vêm, os caras são muito bons tecnicamente. Os caras sabem muito bem o que estão fazendo, tá? Assim, falar do solo, do pH do solo, isso aqui, ajudar nisso, aquilo. Não, os caras eu não consigo nem falar muito do que o cara fala, entendeu? Tipo assim... Você não entende? Opa, desculpa aí. O que a gente tenta e tem como objetivo ali cara, como que a gente consegue fazer a tradução de um negócio complexo para uma coisa simples? Porque foi um pouco do que eu fiz a vida inteira com o mercado financeiro. Eu costumo dizer que eu vendia um negócio que ninguém queria comprar, que era derivativos. Para produtor rural. Mesmo, né? Na época lá que a gente... Nossa. As 2 litras, trabalhava as 2 litras. Para produtor rural, cara, assim... Fazer hedge, não sei o que era hedge, né? Fala aí. O que era hedge, cara? Eu vendi um negócio pro cara que o cara não queria comprar. Sim. E se eu conseguia vender, é porque eu fazia uma tradução muito bem feita. Porque era um negócio complexo. Então, o que eu aprendi no mercado financeiro que eu trago para hoje é, cara, tem que traduzir. Então, a gente ajuda na tradução do negócio que é muito complexo para um negócio muito simples, mas tem um diferencial. Isso que a gente está vendendo pro cara mexe o ponteiro da produtividade e da eficiência dele. Muitas vezes... abrir os olhos, né? No sentido de... tá me ajudando efetivamente. Gera um interesse maior. Por quê? Porque eu estou mexendo na produtividade e na eficiência produtiva da cadeia dele. Então, é diferente você falar de um tema sobre gestão de risco financeiro ou derivativos financeiros. Então, tipo assim, isso é um tema mais para corporações. Por isso que a AgroBoard é focada em corporações. Empresas têm esse interesse. Elas precisam demonstrar para os investidores... Mexe o ponteiro da empresa isso, Mexe o ponteiro da empresa. Quando eu olho para uma cadeia que atende pessoa física... Quando eu falo que eu estou mexendo na eficiência e na produtividade desse cara, ou até mesmo na economia de recursos desse cara, isso já desperta o interesse. Então, como que eu consigo fazer a tradução do negócio que é técnico para um negócio muito simples? Eu acho que o grande diferencial nosso a gente tem esse entendimento. Como transformar uma coisa técnica, difícil, onde... Muitas vezes o cara que construiu a empresa, ele tem um viés técnico porque ele gosta da parte técnica. Tem paixão, né? Tem paixão por aquilo. E a gente tenta traduzir para um negócio que, cara, a fluidez vai fazer com que o negócio se venda muito mais rápido, entendeu? E vai mostrar um benefício muito claro lá na ponta. Tem um benefício muito simples e muito claro para ele. Então acho que o grande diferencial nosso é exatamente esse. Cara, eu preciso vender um negócio que funciona, mas sem muito lé com cré, entendeu? Tipo, vamos direto ao ponto.
Vamos ser simples aqui. Vamos mostrar preto no branco aqui, tipo, vai funcionar, tal, pronto, acabou. A gente sabe que a outra ponta aceita desse jeito, né? O produtor é assim, cara. Assim, né? O produtor é assim, ó, a empresa que tá lá na ponta. O que a gente costuma falar, cara, assim, o produtor rural tem que tomar muitas decisões todos os dias. O tempo dele é muito, muito valioso nesse sentido. Né? Não é, acho que nem, assim, o tempo é valioso, mas assim, cara, imagina a cabeça do cara que tem que tomar um monte de decisão todos os dias e você vem com um negócio que é muito complexo pra ele. Ele tem que trabalhar por muito tempo em cima daquilo, né? E às vezes nem é complexo. É só a forma que está sendo vendida, entendeu? Então acho que o grande trabalho aqui é, cara, vamos traduzir, e eu acho que isso vale para tudo no agro, tá? Tantas as informações que são veiculadas sobre tudo no agronegócio, a gente precisa ter um trabalho muito forte de traduzir e deixar o mais simples possível para que todo mundo entenda o que está acontecendo, porque eu entrevistei o Roberto Rodrigues e ele falou um negócio que é super válido. Ele falou, cara, o campo não vive sem a cidade não vive sem o campo. O campo produz para alimentar a cidade produz tecnologia para melhorar a eficiência do campo. Só que no final do dia, o campo e a cidade ficam um batendo no outro. Sim. Isso não funciona. Isso não funciona. A gente tem que estar junto. Um não vive sem o outro. Como que a gente vai ter uma convivência harmoniosa aqui e falar, cara, se eu melhorar aqui, eu vou melhorar a eficiência aqui. Se eu melhorar aqui, pode ser que o preço da commodity ou do insumo que eu vou no mercado, a qualidade, tudo vai melhorar porque eu estou gerando mais eficiência na cadeia. Então, a gente mora no mesmo Brasil. Sim. No final do dia é isso. A gente mora no mesmo país. E o mesmo país depende das mesmas tecnologias, dos mesmos acessos. Então a gente está todo mundo no mesmo barco, né? No final do dia. Falando disso, Rodrigues, até a gente já tá terminando aqui, né? Passa rápido. Vale um 2 esse aqui, hein? Já vale um 2. Qual que você acha que é a grande missão, assim, da Rural Ventures ou das investidas? Nem necessariamente a missão, no sentido assim, tem alguns estudos que sempre falam assim, a gente precisaria de 2 mundos em termos de alimentos, né? Para sustentar um padrão, né? Um padrão médio, enfim, sim. De consumo. Mas você acha que a Rural Ventures, as investidas, as demais startups, em todas elas, a grande missão é tentar buscar, né, uma maior produtividade no campo, né, tentar produzir mais com menos terra, enfim, lógico que tem todo o impacto climático, ambiental, mas como é que você acha que é o grande objetivo, né, de Rural Ventures no Brasil, no mundo, né, em termos de busca por uma, como você falou, uma nova geração no campo, né? A gente tem um propósito muito simples, é gerar eficiência. Porque a gente já teve uma eficiência muito grande quando a Embrapa foi criada no Brasil, lá na década de 60, que a gente teve uma melhoria da tecnologia. Inclusive, a gente nos possibilitou plantar no Cerrado, que foi o que aumentou nossa produtividade em massa aqui no Brasil. A gente tem um grande desafio no Brasil como um dos grandes países produtores da área tropical do mundo, né? A gente tem que exportar tecnologia. Para onde? Para a África, que é a nova grande fronteira mundial. Então, todas as tecnologias que estão sendo criadas no Brasil, biológica, toda a tecnologia envolta no Brasil, tanto de produtividade, de semente, de biologia, de crop protection biológico, tudo, ele se encaixa muito bem na África, na mesma região, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de ser no próximo século, a gente levar essas tecnologias para começar a ter uma produtividade na África e aumentar o nível de produtividade mundial. Mas, tirando esse escopo de que a gente tem essa grande responsabilidade, se a gente se posicionar estrategicamente olhando para o longo prazo, que isso é super importante, isso não é um negócio que não é a Rural que vai fazer, são as tecnologias, isso aqui é um projeto de longo prazo governamental, estratégico, global, assim, a gente tem que se posicionar exatamente como foi feito lá atrás na Embrapa, quando a gente levou pesquisadores para fora, trouxe novamente para cá, fez com que eles pesquisassem essas novas possibilidades. A gente tem que ter isso estrategicamente no longo prazo, mas olhando para a tecnologia, onde a Rural se possibilita um aumento de eficiência, de produtividade, fazendo com que essa análise do solo
crie um histórico de biodiversidade, gerando a outros produtos. Por exemplo, todo mundo fala de crédito de carbono. A gente acredita que o crédito de biodiversidade é o grande mandatório no Brasil, porque nós vivemos um clima tropical, nós não vivemos um clima temperado igual no mercado americano ou europeu, onde eles conseguem mensurar o crédito de carbono de uma forma muito mais eficiente. A gente tem que olhar para crédito de biodiversidade. Nós somos um país que tem muita biodiversidade. Como que a gente vai mensurar isso? Então, assim, é isso que a gente precisa passar, que eu falei um pouquinho da tradução. Sim. Não adianta a gente acatar as tecnologias ou as demandas dos países europeus ou americanos falando tem que ser crédito de carbono. Cara, a gente vive em outro país, a gente tem um clima totalmente diferente. Será que aqui não é biodiversidade? Como que a gente vai mensurar isso, né? Então aqui tem o próprio case da 1,5 grau que monitora a queimada. Será que não é o fato da gente começar a monitorar monitorar a Amazônia mais forte, então olhar para esse nível de queimada com alertas, com câmeras que identificam mais rápido? A gente tem N possibilidades aqui. Então o que a gente olha no longo prazo é como que eu trago eficiência para o que já é produtivo hoje. Mas estrategicamente o Brasil tem um trabalho de olhar no longo prazo de como ele vai exportar essas tecnologias que estão sendo criadas aqui para outros países, principalmente para a África. Tá? Então a gente tem esse viés muito de eficiência, fazer mais com menos, né? Produzir mais com menos, sem desmatar, sem ter todos esses percalços que a gente viu no passado, que mesmo assim é muito pouco, né, cara? Olha o nível de produtividade que nós temos no Brasil. E ainda a gente tem área degradada para recuperar pra caramba no Brasil. Então a gente tem N possibilidades de aumentar esse nível de produtividade, com eficiência, com rastreabilidade, que eu acho que é super importante, a gente saber de onde está vindo a matéria-prima. E eu acho que o grande passo que o Brasil, como produtivo que tem, cara, não é possível. A gente tem que aumentar o PIB do agro, porque a gente tem que transformar isso em produto, né? Sim. A gente tem que ter uma cadeia de transformação mais forte, né? Hoje, depender de commodity é muito difícil, né? Quem bota o preço na gente, né? Os caras botam preço na gente, né? Verdade. Então, botar preço na gente é difícil. A gente fica muito enviesado com relação a um preço que não é a gente que está transformando. Então, acho que a gente tem que ter um olhar aqui daqui para frente, vamos transformar isso em produto. Botar valor na cadeia, né? De certa forma. A gente trazer valor para a cadeia. Olha o PIB, cara. A gente tem que transformar esse PIB. Olha a possibilidade que a gente tem de transformar essa cadeia agropecuária numa indústria, né? A gente já é uma indústria a céu aberto, que a gente costuma falar. Mas como que a gente constrói e gera mais PIB em cima dessa cadeia? Então a gente tem uma oportunidade aqui. A gente tem que olhar para isso. Eu acho que é um viés de longo prazo aqui que a gente tem que transformar esse PIB, que já é 30% da coisa. Mas, cara, vamos aumentar esse PIB. Sim. Né? Vamos aumentar o PIB. Então acho que a gente tem que transformar isso. E eu acho que a gente está conseguindo transformar grandes corporações do agronegócio em corporações mundiais, né? Mas acho que tem um trabalho de transformação cada vez maior. E, cara, no final do dia, como que você gera eficiência? É sempre com tecnologia. É sempre com novos meios, novas formas de você reduzir aplicações químicas, novas formas de você produzir sustentavelmente, gerando mais benefício para o ecossistema, para a biodiversidade. Então acho que tem um caminho aí, tá traçado. A gente precisa ter estratégia de longo prazo, eu acho. Boa. E para terminar, né, porque falando de agro, comida deu fome também, né? Hoje, a outra ponta agora, Rodrigues, na rural, se alguém quiser pode investir, pode entrar, como é que é isso? Fala pra gente aí. Pode, a gente tá com uma captação rodando aqui de 50 milhões de reais até o final de dezembro. Quem quiser investir, a gente tem um FIP aberto, né? O cara pode se cadastrar e investir. Para compra de novas investidas mesmo? Para novas investidas. Essas que estão agora? A gente fechou esses investimentos que nós fizemos até agora foi num Clube Deal, onde os sócios já estão presentes já investiram nessas empresas. E a gente começa, a partir de janeiro do ano que vem, a fazer novos investimentos em novas empresas, mas isso não quer dizer que a gente possa fazer follow-on nas empresas que já estão investidas, porque a gente já tem essa prerrogativa dentro do contrato, né? Então a gente consegue fazer follow-on nas empresas que já estão investidas.
Mas quem quiser pode entrar em contato direto comigo aqui, eu posso postar meus contatos. A gente está com esse fundo aberto aqui, é um fundo pequeno, tá? A gente não quer captar um fundo grande, é um fundo de 50 milhões, porque a gente acredita que o dinheiro tem que ser bem aplicado, tem que ser bem acompanhado. Então, nesse primeiro momento, a gente não quer ter nem aquela correria de ficar querendo investir em novas empresas, tendo que investir em empresas que a gente não acha. Até quanto? Até tanto tempo, né? Enfim. A gente quer ter um investimento pequeno mesmo, realmente que a gente consiga ajudar nas corporações, colocar nossa expertise. E aí, ao longo do tempo da jornada da Rural, a gente vai criando fundos maiores de acordo com a possibilidade do mercado. Boa. Nesse momento, a gente quer entrar nessas empresas de 0 a 1, ajudar elas a crescerem e fazer isso bem feito, tá? Porque é uma jornada longa, né? Jornada de 10 anos, mas quem quiser conhecer aqui e entrar com a gente, vai ser um prazer aí. A gente sempre preza por pessoas que queiram aprender nessa jornada conosco, tá? A gente sempre quer investidores que estejam predispostos a falar, cara, eu tenho expertise no agro, eu tenho expertise em contabilidade e tal. Então, todo mundo que queira aprender com a gente, que eu acho que no final do dia é o que importa, é a gente estar investindo corretamente e poder aprender durante esse processo. É a cidade ajudando um pouco no campo também. Exatamente, né? exatamente. Realmente, eu acho que vale muito. Exatamente. A gente gosta, hein? Eu não sei se o Marcos Saravalho tem dinheiro, mas assim, se ele tiver, acho que vale, Marcos Saravalho. Vamos conversar sobre isso, né? Uma cotinha aí. Só não conversa com o Amorim, hein? Não vou nem falar do Amorim. Vou passar o papel aqui, você já assina já. Já que esse seria o segundo deal, né, dessa mesa, né? Você falou que teve o primeiro deal. Isso, seria o segundo deal. Segundo deal. Vamos fazer, pô, vamos assinar. Rodrigues, brigadão, cara. Obrigado mesmo, foi muito esclarecedor. Até porque, como eu falei, é um tema que a gente gosta muito. Só tem que, às vezes, fica muito distante, né, realmente do cliente final. Como entrar, até no agro também fica distante como o cara entrar, né? É óbvio que hoje tem produtos já envelopados para isso, mas entrar direto, e Brasil gosta muito disso. Gosta de imóvel e gosta de agro, né? Pra caramba, né? Tem que gostar, né? Agro é tudo. Disso, né? Agro é tudo, cara. Agro é tudo, né? A gente pode falar aqui, senão a gente não usa propaganda aqui. Rural é tudo. Obrigadão, Rodrigues. Valeu, obrigado, gente. Valeu, galera. Ótimo fundo do baú e até a próxima. Um abraço. Até mais. Tchau.